De todas as posições dentro do pipeline de liderança, aquela que requer o maior nível de complexidade no pensamento é a posição de líder de negócio. Mas como desenvolver uma mentalidade para assumir essa posição de líder de negócio? Vem comigo na reflexão de hoje. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que eu vou abordar a perspectiva do líder de negócios de uma organização de grande porte, ou seja, alguém que está sentado na posição de um vice-presidente, de um CEO, de um presidente, ou as pessoas que estão no C-Level. Eu não estou falando aqui do líder de negócio, aquele que é o CEO da sua MEI, né, de uma empresa pequenininha, que é a própria pessoa, que tem 2, 3 pessoas trabalhando, não precisa de toda a complexidade de pensamento que nós vamos ver aqui. Aqui eu estou abordando para quem deseja um dia sentar na posição do CEO de uma grande corporação, ser o presidente de uma grande empresa, ou seja, conduzir um sistema organizacional que tem assim o seu alto nível de complexidade. Então, como desenvolver essa mentalidade para esse nível de complexidade? E quanto antes você começar, melhor. Então, o que é ser um líder de negócio? É aquele ou aquela que está à frente de um sistema e que precisa conduzi-lo em uma direção que atenda à necessidade de todos os stakeholders, ou seja, dos clientes, dos acionistas, dos colaboradores, da comunidade onde ela está presente, do governo, dos fornecedores, ou seja, dos parceiros de negócio, todos aqueles que têm interesse e participam de alguma forma na construção daquela organização. A pessoa, quando ela está sentada na posição do líder de negócio, ela tem que, cada decisão que ela vai tomar, ela tem que considerar como isso vai impactar em todos os stakeholders. Então aqui, o pensamento precisa ser muito mais abrangente e profundo. Mas o que a pessoa precisa considerar? O que ela precisa aprender nesta jornada? Ela tem que aprender a ver e pensar sistemicamente. Então ela tem que olhar para o mercado e pensar o seguinte: qual o contexto mercadológico? E o que eu analiso aí? O momento econômico, o momento social, o momento político, né? As questões ecológicas. Eu preciso analisar também, por vezes, o desenvolvimento tecnológico da área de atuação da nossa organização. Então, são vários contextos, ou seja, o que está acontecendo em cada um deles e como isso conversa com o nosso posicionamento de mercado. Então, uma vez que a gente tem uma boa leitura do mercado, você tem que posicionar a sua organização, ou seja, o propósito dela, o problema que ela quer resolver ali no mundo relacionado a todos esses dilemas que estão acontecendo. Uma analogia para isso, imagine o líder de negócio como capitão de um navio. Ele tem que ter uma noção exata do clima, de como está o mar, do que vai acontecer nos próximos momentos de acordo com a lua, com as marés e também no momento do ano que ele está vivendo. Então, tudo isso tem que ser considerado para ele saber a velocidade que ele vai conduzir, se ele vai continuar conduzindo o navio durante a tempestade ou não. Então, a tomada de decisão precisa levar em consideração o contexto. Mas é só isso, Gilberto? Não. O bom capitão, além de olhar para todo o seu entorno exterior, tem que levar em consideração tudo que está acontecendo dentro do seu navio. As condições do navio, as condições das pessoas que estão no navio. Então, ele vai precisar olhar para dentro e para fora ao mesmo tempo e considerar isso. No caso da organização, um líder de negócio precisa olhar para 2 grandes estruturas, a estrutura hard e a estrutura soft. A parte hard da estrutura está ligado ao caixa, está ligado aos ativos da organização, os produtos da organização, está ligado à tecnologia que a organização utiliza, está ligado à estrutura física da organização, está ligado à tecnologia que está disponível para essa organização utilizar, ou seja, a parte hard, aquilo que é palpável, aquilo que você investe, você coloca numa planilha, você consegue medir. Já a parte soft da organização, a estrutura soft, está ligada à cultura da organização, ao propósito da organização, ao capital humano dentro dessa organização, à potência das pessoas e se elas estão bem alocadas dentro da organização. Está ligada ao clima da organização, o nível de engajamento das pessoas dentro dessa organização. Então veja que é preciso aprender sobre todos esses temas e é preciso saber como analisar cada um deles para que possa posicionar adequadamente cada decisão, ou seja, identificar qual é a melhor direção a ser seguida diante de tudo que está acontecendo dentro e fora, para que a gente possa não só nos adaptarmos ao que está acontecendo no mercado, mas entregarmos uma proposta de valor que os nossos clientes estejam dispostos a pagar, de modo que a gente remunere todas as pessoas envolvidas e ainda sobre algo
para que a gente possa continuar investindo e crescendo a organização, para que a sua solução possa chegar a um número ainda maior de pessoas. Então veja que não é uma coisa simples. Às vezes as pessoas falam, porque se eu fosse o CEO, porque se eu fosse o presidente da empresa, olha, quando você senta naquela cadeira e tem a responsa dela, e você de fato precisa tomar a decisão baseada em todas essas informações, você começa a ver a complexidade que é estar ali naquela posição. Porque você vai ter que buscar informações em várias fontes diferentes, vai ter que ter a capacidade de conectar todas essas informações, de processar, e cedo ou tarde, por mais que você peça a opinião de muitos especialistas, quando você está nessa cadeira, a responsabilidade é tua de dizer se nós vamos pela direita ou se nós vamos pela esquerda. Portanto, a gente precisa aprender a se preparar desde muito cedo. Mesmo que eu esteja aqui começando na organização, se eu já começo a pensar assim, o que é melhor para a organização? O que faz mais sentido para a organização, dada a direção que ela está indo na sua estratégia? Se eu começo a prestar atenção nas reuniões dos colegas de outras áreas, mesmo que eu não domine nada, eu sou da área comercial, tem um cara do jurídico falando, deixa eu prestar atenção nesse cara do jurídico para ir aprendendo como que as coisas acontecem na área dele. Deixa eu ouvir o cara de finanças para eu ver quais são os desafios que ele tem, as dificuldades que ele tem lá, para eu aprender com a área dele. Deixa eu ouvir a pessoa de RH para eu entender quais são os desafios dessa área. Deixa eu ouvir o pessoal de contábil, né, a parte fiscal, quais são os desafios que ele tem. Deixa eu ouvir o cara de supply, de produção. Ou seja, quanto mais você conhecer de todas as áreas da organização, você vai começar a entender a parte que é a parte interior da organização. E, ao mesmo tempo, começar a fazer leituras mais amplas do que está acontecendo no mercado, nas questões políticas do nosso país, nas questões econômicas do país, a movimentação social, os índices demográficos, tudo isso tem que estar no teu radar para você poder dar uma contribuição na identificação da direção a ser seguida. Portanto, desenvolver a mentalidade de líder de negócio requer uma grande dedicação. Não à toa, as pessoas que estão sentadas nessa posição recebem um valor maior todos os meses. Quarta-feira que vem, te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.